Quando eu era residente, quando eu era R1, um professor meu teve um trabalho de parto em casa, que daí teve transferência e foi um parto hospitalar. E quando eu era R3, esse mesmo professor com a esposa tiveram parto em casa. Então, já na residência, eu já olhei para o parto em casa. Ah, quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Então, eu já tinha isso. Só que isso aí foi 2003, tá? O primeiro parto em casa que eu fui foi 2011. Então, foi 8 anos depois, né? E eu fui porque um casal chegou para mim e falou assim, Braulio, nós vamos ter o parto em casa. Falou, ó, seguinte, nós estamos só te avisando que nós vamos ter o parto em casa, tá? Eles moraram um tempo na Austrália, alguns amigos deles da Austrália tinham tido parto em casa, e ele falou assim, ó, nós vamos ter com você ou sem você. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, você não vai. Então, você que decide aí. Ou seja, eles me puxaram, né, para ter esse primeiro parto em casa. Isso foi em 2011. E aí o bebê nasceu e, né, foi numa casa, foi tudo muito gostoso. E os partos em casa realmente são muito, né, um ambiente completamente diferente dos hospitalares. Eu tive a mesma sensação que você, de falar, meu Deus, o que nós estamos indo fazer no hospital? Gente, não, lá no hospital, beleza, lá nós temos vácuo extrator, temos fórceps, temos anestesia, temos cesárea, beleza. Então, não é que não precisa do hospital para nada, precisa para várias coisas. Lógico. Mas quando dá para ser em casa, é um ambiente tão interessante que eu acho que algumas pessoas só mudariam a sua crença caso essa pessoa vivenciasse um parto em casa e visse como que é um parto em casa. Por quê? Tem um monte de colegas nossos que falam assim, Braulio, não sei como é que você pode atender um parto em casa, eu estou lá no hospital, num plantão, e do nada acontece uma coisa no bebê, o bebê está mal, eu tenho que fazer uma cesárea. E a resposta que eu dou, eu falo assim, será que é do nada? Não estava com ocitocina esse caso? Lógico que estava com ocitocina. Eu falo, então não é do nada. Não é do nada. Estar com ocitocina não é do nada. Até porque parto em casa não se usa ocitocina, né? Então, a ocitocina em si, que eu acho que é um dos grandes fatores que faz a pessoa não enxergar direito como que é um parto natural, o médico que está acostumado a lidar só com ocitocina sempre, ele está acostumado com a velocidade do parto da ocitocina, com as condições do parto da ocitocina. Então, aumenta um monte de chance de tomar anestesia, aumenta um monte de mulher pedindo cesárea porque não aguenta a dor, aumenta um monte de sofrimento fetal e daí tem que sair correndo para cesárea. Então é outro parto, né? O médico ele não consegue enxergar o que é um parto natural de verdade, né? E por isso que não consegue ter essas conclusões, né? Teve uma vez que eu estava num hospital aqui em São Paulo, e aí, numa das salas do lado, tinha nascido um bebê. Aí virou uma correria lá, todo mundo correndo e tal, aí tinha uma hemorragia pós-parto, né? E aí corre daqui, corre dali e tal, corrigir, no final ficou tudo bem. Aí o anestesista, que era um anestesista do hospital, saiu ali no corredor falando com o pai, né? E era um casal que parece que eles tinham planejado talvez ter um parto em casa e tal, e eu tava só ali escrevendo no papel ali, e em ouvidão aqui, né? Porque eles estavam falando alto ali no corredor. Aí ele falou assim, tá vendo? Se você tivesse tido parto em casa, olha o que ia acontecer lá em casa, né? Aí eu parei e tal, o marido entrou, eu cheguei para o anestesista, eu falei, fulano, mas por que você falou isso do parto em casa, né? Aí ele falou, porque imagina se esse parto tivesse sido em casa, olha a hemorragia que deu. Eu falei, o parto estava com ocitocina? Ele falou, claro que estava com ocitocina. Eu falei, então não dá para você comparar esse parto aí se ele tivesse em casa, porque não significa que ia acontecer isso aí em casa, né? Porque não tinha essa intervenção, né? No dia que eu descobri